Pastor, viu uma quantidade muito grande de anjos. E esses anjos, ele ia em todos os irmãos. E o que eu via que não eram só irmãos daí do templo, mas tinha irmãos de todos os lugares. Eu via anjos tocando nas pernas, tocando na barriga, tocava no coração. Era uma manifestação muito grande que Deus estava fazendo, que Deus está fazendo neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Paz. Pastor, Deus me mostrava um homem em uma maca, só que esse homem, ele não está dentro do templo, ele é um irmão da geração e pelo que eu entendi, ele é da África. E o anjo, ele estava no olho esquerdo desse irmão, ele estava fazendo uma raspagem assim por cima do globo ocular. Era como se tivesse algum ferimento ou algum excesso de algo ali. Ele estava tirando aquilo ali e estava colocando na bandeja. E aquele irmão era algo que ele sentia muita dor, porque para eles acalmarem aquele irmão, ele soprou nesse irmão e esse irmão ficou como se tivesse desmaiado, para que eles pudessem fazer aquela cirurgia. E aquela cirurgia foi feita. E quando eles terminaram, aquele anjo sacudiu um pouco aquele irmão, e aquele irmão retornou e ele tocava no olho e enxergava normalmente, o olho já não sentia mais nada. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Pastor, eu fui levada de novo à delegacia. E chegando lá eu vi de novo aquele grupo conversando a respeito da sua prisão. E eles diziam um para os outros que não tinha coragem de mandar os policiais irem lhe buscar. Nenhum deles queria assumir essa responsabilidade, porque eles mesmos diziam que estava tendo muitas revelações sobre a prisão, muitas coisas que eles combinavam entre si estava sendo dito na igreja. E por isso eles ficaram amedrontados. Paz, pastor. Pastor, teve um momento em que eu via também muitos espíritos caindo, saindo de dentro de pessoas. E essas pessoas ficavam meio que tontas e o anjo apoiava, o anjo que estava do lado segurava essas pessoas e elas iam sentando devagar. E em seguida, aqueles anjos pegavam aquelas coisas que caíam, já caíam praticamente sem vida no chão, aqueles espíritos, e eram expulsos de dentro do templo, eles eram tirados de dentro do templo. E com o passar do Senhor falando, cantando, aquelas pessoas levantavam e já eram pessoas diferentes, cheias de vida, cheias de gozo, cheias de vigor. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Paz, pastor. Pastor, eu poderia ver a cidade de Brasília de cima. E eu vi aquele desenho, né, que foi feito. A cidade foi toda estudada, né? E de repente, acontecia muitas catástrofes. E eu ficava assim impressionada como tudo ia rapidamente, tudo ia sendo destruído. E aquele anjo que estava ao meu lado, ele dizia que Deus ia pesar a mão sobre aquela cidade e que aquela estrutura ia ser toda mexida, ela ia ser toda modificada. Paz, pastor. Quando o irmão André estava cantando, eu tive uma visão que eu não sei nem explicar. Deus colocou algo em você, irmão, que como se fosse um colar, mas vindo de trás, como se fosse aquelas condecorações militares. Eu não conheço os cargos, mas um cargo bem alto, assim, uma patente bem alta que tem aquelas estrelas assim e fica como uma corrente assim por trás, comparando assim, não é isso não, mas só para ter uma ideia, e ela ficava duas estrelas no seu ombro e ficava como se fosse uma coisa ligando assim por trás nas costas. Isso vinha assim
sobre você e ficava no seu ombro assim, uma coisa bem bonita mesmo, bem linda mesmo. Amém. Quando o irmão Paulo Sérgio começou a orar contra os macumbeiros, contra os demônios da Umbanda, Quimbanda, eu vi um demônio deitado, um demônio deles lá, deitado no chão, e o anjo da justiça chegou perto dele e botou a espada no peito dele. E ele mesmo pegou a espada da mão do anjo da justiça e enterrou em si mesmo, como que se suicidando. E assim diz o Senhor, eles mesmos se matarão uns aos outros. Quando o senhor Elias estava clamando contra os pastores, contra as igrejas mercenárias, eu vi a águia branca e eu vi várias igrejas. Então ela ia com o bico e engolia aquela igreja. Ela ia em outra, pegava e engolia aquela igreja. E assim ela foi engolindo várias igrejas, assim, sobraram bem poucas do que eu vi, assim. Ela destruiu muitas igrejas inteiras, assim, ela engolia, assim. E enquanto o senhor orava pelo Estado, o senhor falava dos políticos, eu vi um braço com um punhal na mão. E esse braço estava arremetendo contra alguma coisa. Então o anjo da justiça veio, segurou esse braço, impediu esse punhal de arremeter e cortou o braço na extremidade do tronco, arrancou esse braço fora. E o entendimento que eu tive foi esse, que esse braço é o braço do Estado. Amém. Ainda durante o clamor, eu vi aquelas duas espadas que sempre estão juntas, né? Se mostram para mim juntas. Eu vi hoje novamente elas no meio da congregação. E quando ainda estava sendo orado pela China, eu vi o anjo da justiça chegar na China e lá estava sentado o imperador deles, o imperador da China, e ele estava com uma coroa, mas aquelas coroas chinesas, aquelas maiores, né? Uma coroa maior, assim, chinesa. O anjo da justiça veio por cima desse imperador e deu um soco de cima para baixo, assim, em cima da cabeça dele, assim, arrebentando aquela coroa na cabeça dele e acertando o crânio dele. Amém. Eu vi novamente os dois querubins que ficavam em cima do propiciatório. Eu vi novamente eles aí. E também vi um anjo que eu já tinha visto outras vezes, que ele estava voando aí na frente do púlpito. A asa dele, ele bate atrás e na frente, só que ele não tem a parte das costas. Os dois lados são faces, né? Ele não tem as costas, ele tem dois rostos. E eu recebi uma palavra que falava assim: o poder do púlpito no povo. Amém. Ainda durante o clamor, eu vi aquelas duas espadas que sempre estão juntas, né? Se mostram para mim juntas. Eu vi hoje novamente elas no meio da congregação. E quando ainda estava sendo orado pela China, eu vi o anjo da justiça chegar na China e lá estava sentado o imperador deles, o imperador da China, e ele estava com uma coroa, mas aquelas coroas chinesas, aquelas maiores, né? Uma coroa maior, assim, chinesa. O anjo da justiça veio por cima desse imperador e deu um soco de cima para baixo, assim, em cima da cabeça dele, assim, arrebentando aquela coroa na cabeça dele e acertando o crânio dele. Amém. Assim que começou o clamor, quando o senhor mestre começou a clamar pela China, eu vi aquele símbolo de certo, sabe? Aquele, tem o X quando é errado e tem um tracinho que vem para baixo e sobe, né? Quando é certo, né? Que era colocado nas provas dos colégios. Não sei se ainda hoje é assim.
mas foi isso que eu vi. Aí eu vi o tracinho assim de certo, quando estava chorando pela China. E ainda, quando ainda estava orando pela China, eu vi um papel branco e abriu-se um envelope no ar, e esse papel entrou dentro do envelope, como se fosse uma carta, e fechou na minha frente esse envelope. Amém. Quando o Senhor Elias falava sobre adrenalina, né, que Deus ia curar a adrenalina, eu vi um anjo entrando, voando, ele voando pelo meio da congregação, e ele tinha um tipo de um cajado, na ponta dele era redondo, e ele ia tocando na mente, na cabeça, assim, né, de muitos jovens, adolescentes e crianças aí dentro. E também vi um grande pão assim enorme. Então vinha uma faca e ia fatiando várias fatias desse pão. Fatiava esse pão quase por inteiro, ficava só um pedacinho sem fatiar, com fatias assim bem finas assim. Amém. Assim que o Senhor Mestre começou disse assim, vamos orar pelas curas, eu vi uma espada descer e ficar embainhada nas suas costas. Eu vi o anjo abrindo a boca de um irmão e fazendo uma operação dentro da boca do irmão. E esse irmão está do lado direito do irmão Alexandre Braga. É aquele irmão que ia viajar, mas recebeu uma palavra para não ir viajar. É você, irmão. Amém. Quando eu estava cantando aqueles louvores antes do intervalo, eu vi um grande anjo que voava por cima da congregação e ele tinha na mão um vaso com azeite e ele ia derramando esse azeite, ele ia voando em círculos assim, círculos grandes, tomando todo o tempo pós-prisão, e ia derramando esse azeite enquanto nós louvávamos. Amém.